Pontinho. Então, como eu ia dizendo, né, como a gente falou de máximo divisor comum e sobre critérios de divisibilidade aí na aula anterior, né, ainda no bimestre passado, faltou falar um pouco sobre o mínimo múltiplo comum, né, o famoso MMC, né, e suas relações com o MDC. Né, também tem uma fórmula que relaciona esses dois conceitos, que é o principal objetivo da aula de hoje, né, que é interessante utilizar esse conceito, principalmente quando a gente for falar sobre números primos e algumas de suas características, certo? Então, vamos partir para algumas definições, né, alguns exemplos, né, e desenvolver o conteúdo. Né? Então, assim como quando a gente tratou lá de máximo divisor comum, né, a gente tentou partir de um exemplo para, a partir do exemplo, construir uma definição e daí tirando os resultados. Né? Então, vamos tentar essa mesma metodologia, né, por aqui também. Né? Vamos então, para construir aí o nosso conceito, vamos imaginar, como a gente está falando de números inteiros, né, aqui na teoria dos números que a gente está tratando, toda a nossa teoria diz respeito aos números inteiros, então a gente vai considerar aí dois números inteiros, né, e vamos considerar também o conjunto formado pelos múltiplos, né, desses números inteiros, certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, colocar assim, ó. Pegar o conjunto dos múltiplos desses números inteiros eu vou representar por m de 45, ou seja, os múltiplos de 45, né? E vamos pegar aqui também os múltiplos, sei lá, do número 36, certo? Então, vamos nos restringir aqui aos inteiros positivos apenas, tá? Embora nada nos impeça de trabalhar com os negativos também, né? Mas só por um critério de simplicidade, o que a gente vai ver mais adiante também, isso não implica em perda de generalidade, né? O fato da gente trabalhar só com os positivos, isso vai nos ajudar a visualizar melhor as coisas, ok? Então, quais são os múltiplos de 45 e os múltiplos de 36? Vamos começar com 45. Né? Quais são os múltiplos de 45? Os múltiplos positivos. Quais são eles? 5. Não, aí você está falando dos divisores. Ah, tá. Entendi. Né? Então, ó, por exemplo, o múltiplo de 45, você tem o zero. Né? Por quê? Porque 0 vezes 45, né, vai dar zero. Ou seja, o zero é um múltiplo de 45. Né? Outro, 1 vezes 45 vai dar o próprio 45. Então, 45 é um múltiplo de si mesmo. Certo? Aí o próximo seria o quê? 2 vezes 45, 90. Portanto, 90 é um múltiplo de 45. Aí quem viria depois? 135. 135, que é o quê? É 3 multiplicado por 45. Né? E assim a gente continuaria. Por 4 vezes 45 dá 180. Né? 5 vezes 45 dá 225, se eu não me engano. Né? 6 vezes 45 dá 270. 7 vezes 45, 315. Né? Aí 8 vezes 45, 360. E por aí vai. Né? Existem infinitos múltiplos de 45, ou seja, esse conjunto tem infinitos elementos. Beleza? Né? Então, com a mesma ideia, quais são os múltiplos de 36? 0. É o próprio zero, né? Pois 0 multiplicado por 36 dá zero, portanto, o zero é um múltiplo de 36. Né? Aí a gente pega o próximo número, 1. 1 multiplicado por 36
vai dar ele mesmo. E depois vem quem? 72. 72. É 2 vezes 36. Exatamente. Continuando nessa progressão, 3 vezes 36, 108, se eu não me engano, né? 4 vezes 36, 24, 120, 144. Né? 5 vezes 36, 150, 30, dá 180. 6 vezes 36, 216. Aí depois viria 252, 288, né? E assim vai. Também é um conjunto que tem infinitos elementos. Certo? Então o que eu construí aqui foi o conjunto dos múltiplos dos inteiros 45 e 36. Né? Então, aí eu pergunto para vocês, né? Qual é o menor número que aparece nesses dois conjuntos aqui ao mesmo tempo? Que ele aparece tanto nesse conjunto de cima quanto no de baixo. O 0. Depois do zero, porque o zero é trivial, ele vai aparecer em todos. 180. 180. Né? Então, esse número 180 aqui, ele é chamado de menor múltiplo comum aos dois conjuntos, ou como vocês aprenderam a chamar de MMC dos números 45 e 36. Né? O MMC significa justamente isso, mínimo múltiplo comum, ou como alguns livros trazem, menor múltiplo comum. Ok? Então, temos aqui um exemplo claro de como se encontra o mínimo múltiplo comum de dois números quaisquer. Né? Então, vamos só escrever isso aqui. Ó. Portanto, dizemos que o MMC de 45 e 36 é igual ao 180. Ou ainda, vocês podem encontrar, inclusive na lista que vai ter lá para vocês, a seguinte notação. Né? Tem uma notação que é um pouco mais enxugada, por assim dizer, do que essa daqui. Ó. Você pode afirmar a mesma coisa com essa notação aqui, ó, colocando esses colchetes, né? 45, 4,5, né? 45, 36 igual a 180, tá? Quando tiver entre colchetes, significa MMC, né? Lembre que quando a gente falou de MDC, a gente usava parênteses, né? Aí aqui já é outra coisa, já é o máximo divisor comum, tá? Então, quando tiver colchetes em MMC, quando tiver parênteses, aí você está se referindo a MDC, beleza? Só estou falando aqui porque de vez em quando é uma notação, são duas notações das mais comuns entre as utilizadas, tá? Então vocês, é claro que essa daqui é disparado a mais utilizada de todas, né? Porque nos livros de ensino médio, principalmente, de material para concurso, tudo, geralmente vai se utilizar dessa primeira notação aqui. Essa segunda é mais comum você encontrar em livros mais específicos, como no nosso caso aqui, né, em cursos de matemática mesmo, mas ainda assim você encontra. Beleza? Só para constar aí duas notações que vocês podem encontrar. Né? Então, alguma dúvida até aí, gente? Não? Tranquilo, né? Então, ó, com base nesse exemplo, a gente pode construir uma definição, né, para a gente, afinal de contas, não podemos nos apoiar apenas no exemplo, né, para poder tirar resultados mais adiante. A gente precisa formalizar um pouco mais isso daí. Né? Então vamos considerar assim, vamos pegar aqui dois números inteiros quaisquer genéricos, né? Pegar aqui, ó, A e B inteiros diferentes de zero, tá? Então conjunto dos inteiros sem ser o zero.
Então, considerando esses dois números, o MMC, né, entre A e B, vamos usar essa notação aqui mesmo, é o número inteiro M, chama assim, vou colocar assim, ó, é M, também pertencente aos inteiros, né, que satisfaz as seguintes condições. Então, a primeira delas é a seguinte, aqui embaixo, né? É que vamos nos utilizar aqui do exemplo para visualizar essas condições, né? É que vamos de início considerar dois números inteiros quaisquer, A e B. No nosso exemplo, esses números A e B que nós consideramos são o 45 e o 36, certo? Então, vocês reparem que o MMC entre 45 e 36, a gente já encontrou o 180, né? Então, o que isso quer dizer? Significa que o 180 é divisível tanto pelo 45 quanto pelo 36, né? Então, essa é uma das principais características do MMC, né? Esse é um dos critérios para você considerar um número como sendo o mínimo múltiplo comum entre outros dois números inteiros, né? Então vamos colocar de maneira mais reduzida assim, ó. O A divide o M e o B também divide o M, certo? E a segunda condição é a seguinte, é que se existir, vamos chamar aqui um número M1, né, pertencente aos inteiros, tal que esse mesmo número A divida o M1 e temos também que o B divida o M1, então teremos que o M será também um divisor de M1, né? Aí como que a gente visualiza isso? Ó? Vamos ver aqui se 288, como é que eu vou visualizar isso aqui no nosso exemplo. Se eu fosse continuar a catalogação aqui desses múltiplos do número 36, né? Depois do 288 eu teria o 324, né? E depois ainda teria mais 36, daria 360, né? E assim continuaria, só acrescentando esses dois números aqui, certo? Por que eu acrescentei? Só para a gente ilustrar essa ideia aqui, essa segunda condição, né? Reparem que o número 360 aparece tanto no conjunto de cima quanto de baixo, ok? Então, para todos os efeitos, vamos fazer assim. Vamos dizer que o M1, vou colocar aqui mais embaixo, vou colocar assim, um exemplo. Vamos dizer que o M1 seja igual ao 360, né? Afinal de contas, tá aqui, ó, o 360 ele está nos dois conjuntos, né? E tanto A quanto B dividem o 360, ou seja, o 45 divide o 360 e o 36 também divide o 360, certo? Então, está satisfazendo aqui, é um exemplo concreto do que diz a segunda parte da definição, né? Aí o que diz? Se isso acontece, então M divide M1, né? Mas quem é esse M a qual eu estou me referindo? O M que eu estou me referindo é o valor do mínimo múltiplo comum entre esses dois números,
A e B que eu escolhi, né? No nosso caso concreto, o M seria 180. Né? É o menor múltiplo comum do 45 e 36. Né? Então reparem que de fato, o 180 divide o 360. Né? Por quê? Porque 360 dividido por 180 dá 2. Né? Ou seja, dá um número inteiro. Certo? É só para poder visualizar o que acontece com essa situação, com a segunda parte da definição. Beleza? Vocês entenderam essa parte ou ficou muito obscuro? Oi? Entenderam? Achei tranquilo. Ah, todo mundo... Professor, Sim. esse M1, no caso, ele é o próximo divisor Uhum. comum entre os dois. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. Poderia ter falado dessa maneira, acho que ficaria mais claro, né? Ele é o próximo número, né? Se existir um outro número inteiro que é um divisor comum de A e B. Aí eu coloquei aqui, ó. Tal que isso acontece, que eu representei dessa maneira aqui, ó. O A divide o M1 e o B divide o M1. Né? Então ele é um divisor comum de A e B. Né? Ele é um múltiplo comum de A e B. Né? O A e B é que é um divisor comum de M1. Então tem que ter cuidado com esse joguinho de palavras aí, né? Isso pode mudar a lógica da situação, certo? Mas o que você falou tá certo. O M1 ele é o próximo múltiplo comum de A e B. Né? No caso, o 360, né? Que aparece nos dois conjuntos. Ok? Ou não? Esse que você colocou aí, de fato, 180 dividido por 360. Não. Embaixo o senhor inverteu. É o 180 divide 360. Lembra que esse tracinho na vertical representa o quê? Ó? A divide B. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que B dividido por A, tá? Essa simbologia a gente usou bastante no bimestre passado, ok? Então esse número que aparece aqui na frente, ele é o divisor, né? Por isso que eu falei 180 divide 360, né? Então 360 dividido por 180 dá 2. Ok? Ok. Tá? Então só não confundir essa notação. Eu não gosto muito, né, na verdade, mas a gente tem que usar porque os livros de teoria dos números foram feitos assim. Porque, ó, por exemplo, quando a gente tem A divide B, isso aqui significa exatamente o que eu acabei de falar, né? B dividido por A, certo? Agora, quando você tem essa barra aqui levemente inclinada, aí você tem A sobre B. Né? Tá vendo como é confuso? Só uma pequena inclinação da barra já muda completamente o sentido do que você está falando, né? Não, mas, infelizmente, essa notação é a que se utiliza. Né? Fazer o quê, né? A gente tem que utilizar, senão se perde aí nos materiais publicados, né, até agora. Então, fazer uma forcinha para se acostumar com essa notação, ok? Então aqui, ó, isso aqui significa 360 dividido por 180 igual a 2. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Então, tem que sempre lembrar que esses números A e B que a gente está considerando são inteiros diferentes de zero, tá? Porque o máximo divisor comum entre 0 e algum outro número vai ser o zero mesmo, né? Então sempre vai ser um caso trivial. Então, para a gente nunca cair no caso trivial, precisa considerar que A e B são inteiros diferentes de zero, certo? Mas vamos colocar aqui algumas propriedades.
Então, são só 4 propriedades aqui. Acho que de MDC são mais, né? Acho que eram mais 7, ou 6 ou 7, agora eu não me recordo. Bom, a primeira é a que diz o seguinte, que o MMC entre A e B, calcular o MMC entre A e B é a mesma coisa que calcular o MMC entre B e A. Tá? Isso não faz diferença nenhuma. Ok? Um exemplo bem trivial disso, vou colocar aqui embaixo, é você pegar, por exemplo, MMC, vou fazer de preto mesmo, entre 5 e 7. Isso vai ser a mesma coisa que o MMC entre 7 e 5, que vai dar 35. Né? Isso aqui é um outro macete que quando MMC entre dois números primos, né, simplesmente vai ser o produto entre eles, 5 vezes 7. Né? Como 5 vezes 7 e 7 vezes 5 dá a mesma coisa, o MMC entre ambos dá 35. Né? Por isso que eu coloquei o caso mais trivial aqui, só para ilustrar a situação. Ok? A segunda propriedade diz assim que tem uma variante semelhante a essa no caso do máximo divisor comum. Diz que o MMC entre A e B é a mesma coisa que o MMC entre o módulo de A e o módulo de B. Basicamente, essa propriedade ela é interessante porque nos diz que lembrem que a gente está trabalhando com o conjunto dos inteiros, né? Então, quando A e o B forem negativos, né, a gente não precisa trabalhar com sinais negativos aqui para aumentar a complicação do nosso problema. A gente pode tirar o módulo, né, e trabalhar só com valores positivos, que o valor do MMC vai ser o mesmo nas duas situações. Certo? Então, um exemplo disso, vou colocar aqui. Exemplo. Se eu calcular, sei lá, MMC entre menos 6 e 30, né? O resultado disso vai dar quanto? Ó? Como isso aqui é a mesma coisa que o MMC entre módulo de menos 6 e o módulo de 30, né? O módulo de 30 nem precisava, né? Porque já está positivo, mas vamos colocar aí. Então isso vai ser o MMC entre 6 e 30, né? Que sem sinal negativo aparecendo aí dentro, a gente consegue fazer as coisas com um pouco mais de facilidade, certo? Então, qual é o valor do mínimo múltiplo comum entre 6 e 30? Alguém sabe? Ó, lembrem que se você for colocar lá o conjunto dos múltiplos de 6, você vai ter assim, ó, fazendo aqui rapidinho. Vai ter 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e por aí vai, certo? E se você for fazer o conjunto dos múltiplos de 30, você vai ter 0, 30, 60, 90 e por aí vai, né? Qual é o menor número que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo? 30. Então, o MMC entre 6 e 30 é o próprio 30. Ok? Então, sempre quando você vê um número, o MMC entre dois números, sendo que um é múltiplo do outro, né, o valor do MMC vai ser esse número que é múltiplo mesmo, o maior deles. Certo? Por exemplo, se tiver o MMC entre 7
e, vamos ver, e 49, por exemplo, viu? 49 é 7 vezes 7, né? Ou seja, 49 é múltiplo de 7. Então o resultado disso aqui vai dar 49. Não precisa fazer muita conta não, certo? Então sempre que um dos números aí é múltiplo do outro, o valor do MMC é o maior desses números. Ok? Então vocês vão pegando aí os macetes à medida que for praticando, né? 3. A terceira propriedade diz que o MMC entre qualquer número inteiro e o 1 vai ser o módulo desse número inteiro, né? Então, se esse número inteiro for um número negativo, por exemplo, o valor do MMC vai ser esse número negativo em módulo, né? Então, vou colocar aqui uns exemplos. Coloca assim, ó, MMC entre... vou começar primeiro com 35 e 1, né? Como tem um aqui como um dos números, o resultado então é 35. Agora, se fosse o MMC entre menos 17 e 1, então isso aqui vai dar o módulo de menos 17, que é igual a 17, positivo. Certo? Só para ilustrar a situação aqui da terceira propriedade. E a quarta propriedade nos diz o seguinte. Vou pegar assim, ó, se A divide B, lembrando novamente, ó, A divide B representa essa fração aqui, ó, que o A é um divisor de B, ou seja, nessa fração é B sobre A. Tá? Se A divide B, né, e com B diferente de zero, né, então o MMC entre A e B vai ser igual ao módulo de B, né? Isso aí é o que eu antecipei anteriormente, né? Falando quando você tem um número que é múltiplo do outro, né? Deixa eu colocar aqui. Quando você tem assim, ó, o MMC, não lembro qual foi o exemplo que eu coloquei, mas digamos que seja assim, ó, 4 e 28, né? Então, a gente sabe que o 4 ele divide o 28, né? Por quê? Pois 28 dividido por 4 é igual a 7, né? E 7 é um número inteiro, certo? Então, como 4 divide o 28, a gente vai ter que o MMC entre 4 e 28 vai ser o módulo de 28, ou seja, 28. Ok? A propriedade que eu mencionei anteriormente é uma das mais úteis que tem aqui. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não, né? Então, vamos citar aqui o resultado, como eu falei, que era o objetivo da aula, o objetivo principal, que acho que é o único teorema assim realmente relevante que vocês vão precisar, né? Não, tem outro também, mas esse aqui é o mais importante. Ele mostra a relação que existe entre máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, né? Então ele diz o seguinte, que fazer assim, ó, para todo A e B, colocar inteiros diferentes de zero,
aqui, inteiros sem o zero, né? É válida a relação que o MDC entre A e B multiplicado pelo MMC entre A e B, né, é igual ao módulo de A vezes B, né? Ou ainda você pode escrever essa mesma relação de uma forma mais econômica, assim, ó, AB, né, que lembra, quando está entre parênteses representa o MDC, né, multiplicado por AB entre colchetes, né, representando o MMC, é igual ao módulo de AB. Certo? Então, MDC de AB vezes MMC de AB é igual ao módulo de A vezes B. Então, vamos tentar demonstrar essa relação. Ela não é tão difícil de demonstrar. Não dá, acho que dá para fazer aqui rapidinho. Primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que o MDC entre A e B é igual a D, né? Lembra que a gente utilizou isso muito, né, lá no bimestre passado, né, chamando de D o valor do MDC de A e B, né? E também vamos chamar o MMC entre esses dois números de M, certo? Então, aqui antes da gente continuar, só relembrando que dizer que o máximo divisor comum entre A e B é D, né, significa que o D divide o A e o D divide o B, né? Então, ó, portanto, D divide o A, né? E também temos que o D divide o B, né? E o resultado dessa... Vou colocar aqui na mesma linha melhor. E o resultado disso é um número inteiro, né? Dizer que um número divide o outro é dizer que o resultado da divisão é um número inteiro. Tá, então agora vamos ver. Tá, aqui eu considerei só o máximo divisor comum, né? Tá, acho que daqui, deixa eu pensar aqui como é que eu faço a ligação com o MMC. Então a gente pode observar o seguinte. Observemos que o número A, seja ele quem for, né, já que ele é diferente de zero, ele divide essa seguinte fração aqui, ó, A vezes B sobre D. Né? Que é simplesmente essa segunda que eu estou considerando aqui, né? Quando eu digo que D é divisor de B, eu estou dizendo que B dividido por D resulta em algum número inteiro qualquer, certo? Então estou pegando essa fração e multiplicando ela por A, né? Então, se eu estou multiplicando ela por A, significa que o próprio A divide todo esse número aqui, né? Pois esse número todo aqui é um número inteiro,
correto? Então, nessa mesma lógica, a gente pode afirmar que o B também divide essa fração aqui, ó, B multiplicado por... Agora, considerar a primeira fração que eu considerei aqui, ó, o D, né? Essa primeira aqui, ó. D divide A significa A sobre D, resultando em algum número inteiro qualquer, digamos o número N, né? Então, esse número N multiplicado por B continua a ser o número inteiro, né? Então, vou colocar esse número inteiro desse jeito aqui, ó, B multiplicado por A vezes D, certo? Eu estou dizendo que o B divide todo esse número inteiro aqui. Afinal de contas, um dos termos desse número inteiro é o próprio B e um dos termos desse número inteiro é o próprio A. Por isso, essas divisões aqui resultam em números inteiros, tá? Então, apesar dessa manipulação aí, a gente ainda está trabalhando com números inteiros, ok? Tá, então vamos ver o que dá para fazer além disso. Então vamos considerar assim, ó. Se eu estou afirmando que isso aqui é possível, então a gente pode afirmar que existe um número que eu vou chamar de Q, também inteiro, né? Tal que vamos pegar essa primeira fração, A vezes B sobre D é igual a M vezes Q, tá? Porque no final das contas é isso que a gente, quando a gente afirma que o A divide todo esse número aqui, ó, A, B, D, o que a gente quer dizer? Quer dizer que A, B, D dividido por A é igual a um número Q, né? É igual a um número Q. Pode ser, um número Q da forma como ele colocou aqui, né? Então, eu simplesmente estou dizendo que esse número aqui, ele é um número múltiplo desse número inteiro Q, né? E esse fator de multiplicidade é o M, tá? Então, só estou reescrevendo, né, essa divisão dessa seguinte forma, tá? Então, a manipulação ainda está válida, ainda estamos trabalhando com números inteiros, né? E também, ainda utilizando aqui a segunda fração, pelo mesmo raciocínio, vamos ter que, deixa eu ver, MAB sobre D igual a MQ. Fazer assim. Aqui na frente. Opa. Se eu passo esse A dividindo, eu vou ter que B sobre D é M sobre A vezes Q. Então, vamos ver como é que a gente continua. Ou ainda, a gente pode fazer assim, ó. Tenho essas duas formas aqui. Ou eu passo o A dividindo e obtenho essa primeira expressão, ou eu passo o B dividindo e obtenho essa segunda expressão aqui. Então,
temos essas duas expressões aí, né? Por quê? Porque para mim é interessante ainda, ó, lembrando que aqui aqui ainda é o D, né? Só para não ficar muito parecido com o A, tá? Porque pra gente é interessante, ó, temos aqui o B sobre o D e aqui temos o A sobre o D ainda, né? Que a gente começou a trabalhar no começo da demonstração, né? Então é interessante encontrar alguma coisa relacionada a eles, né? E foi o que a gente fez até agora. Tá. Então com isso a gente vê que o Q ele é um divisor comum tanto de B sobre D quanto de A sobre D, né? O Q está aparecendo aí nas duas expressões, ó. É ele aqui, nas duas expressões, certo? Professor, Sim. professor, ali onde essa manipulação você fez A vezes D dividido por D igual a M vezes Q, será que você poderia repetir ela, por favor? Aqui nessa parte? Isso. Tá. Deixa eu pegar aqui do começo. Foi por causa dessa parte aqui, ó. Né? O que significa essa expressão? Lembra que quando eu coloco assim, ó, A divide B, isso significa que eu tenho o B sobre o A, né? Isso vai resultar em algum número inteiro que eu vou chamar de N, por exemplo. Certo? É isso que acontece. Então, trazendo aqui para o nosso problema, A divide toda essa expressão, porque todo esse número que está aqui da direita, ele é um número inteiro. Eu tenho o seguinte, ó, AB sobre D dividido por A é igual a um número inteiro que eu chamei de Q. Certo? Então, o que isso significa? Significa que esse número aqui, né, ele é um múltiplo de Q. Tá? Aí, só para relacionar como é que eu vou explicar essa parte? Vamos ver. É... É porque está aparecendo muitos símbolos, né? Então acho que isso que está confundindo um pouco. Não sei se isso vai ajudar na explicação. Mas significa que esse número, lembra que esse número aqui, ele é inteiro, né? Apesar de estar num aspecto fracionário, do jeito como está aparecendo aqui, ele ainda é um número inteiro, certo? Então, todo esse número inteiro, ele é um múltiplo de Q. Tá? Então, simplesmente estou representando ele da seguinte maneira. Ó. Já que ele é um múltiplo de Q, ele é alguma coisa multiplicado por Q. Aí essa alguma coisa eu chamei de M. Tá? Foi basicamente isso que eu fiz aqui. Para aparecer nesse lado. Entendi. Entendeu? Agora entendi. Ah, tá. Achei que ia ficar mais confuso, mas tudo bem. Não, eu consegui entender. Ah, tá. Beleza, então. Professor, aqui apareceu o aviso que em 2 minutos a aula vai terminar. Vai, né? Então vou... Poder gerar o outro link. Vou fazer isso agora, então. Espera aí. Deixa eu ver... Eu vou encerrar aqui e mandar o outro link, ok? Já já aparece aí.
Estão todos visualizando a tela aí novamente, pessoal? Sim. Certo? Então, vamos continuar aqui então. Então, é ruim, né, interromper. Eu vou fazer tem um colega que sugeriu o Teams aí no... Não esquece de voltar a gravar, professor. Não, já está gravando continuamente. Isso aí é independente do aplicativo. É um outro aplicativo de gravação de tela. Então ele grava o que estiver acontecendo aqui na tela. Eu vou fazer um teste com o Teams aqui. Eu não sei se precisa de algum tipo de pacote especial lá da Microsoft. Até porque eu uso Linux. Então não sei se vai dar problema também com isso. Então, não sei. Vou fazer o teste e eu vejo. Se funcionar, a gente passa a trabalhar com ele, né? Mas vamos lá, voltando aqui, né? Então agora temos duas expressões aqui, ó. Vemos que o que ele é... Cadê? Onde é que eu parei? Tá, foi nessa parte aqui, né? A gente chegando... Então o que é um divisor comum desses dois números, tanto do B sobre D quanto do A sobre o D, né? Porém, não sei se vocês lembram de uma propriedade lá dos máximos divisores comuns, que diz o seguinte, que... Aqui, ó, lembrando aqui, ó, o MDC entre A sobre D e B sobre D é igual a 1, né? Ou seja, A sobre D e B sobre D são primos entre si, né? Quando o D for o MDC entre A e B, né? Se MDC entre A e B foi igual a D, né? Então temos essa propriedade aí vindo lá da propriedade que a gente viu dos máximos divisores comuns, né? Então, disso aí a gente tira que o A sobre D e B sobre D são primos entre si, né? Se eles são primos entre si, significa que esse valor do que aparece aqui só pode ser um valor apenas, né? E esse valor é o 1, certo? É o único fator de proporcionalidade aqui que satisfaz essas duas equações ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, portanto, vou colocar aqui outra página. Com isso a gente tem que Q é igual a 1, né? Então, se Q é igual a 1, a gente vai ter, por exemplo, que o AB... Fazer assim. Pegar essa primeira equação. BD sobre MA, né? Essa primeira equação. Aí aqui seria multiplicado pelo Q, né? Mas como o Q é 1, a gente não precisa colocar esse fator, né? Ele já aparece dessa maneira, né? Passa o A multiplicando e a gente tem o seguinte: AB sobre D é igual a M, né? Ou ainda, a gente pode expressar que AB é igual a M vezes o D. E aqui a gente chega aonde a gente queria. Porque olha só, vou inverter aqui essa equação. A gente tem M multiplicado por D, que é igual a A vezes o B. Mas quem é o M que a gente tratou inicialmente? Ó? Quem é o M? O M é o valor do MMC entre A e B. E quem é o D? É o MDC entre A e B, né? Então, portanto, a gente tem, ó, M é MMC entre A e B, multiplicado pelo D, que nada mais é do que o MDC entre A e B, resulta em A vezes o B, que era o que a gente queria demonstrar.
certo? Aí aqui tem uma consideração só que eu esqueci de falar, né? Quanto a esse módulo, né? A gente poderia começar a nossa demonstração sem perda de generalidade, simplesmente omitindo esse módulo aqui, ó. Ele não é necessário. Por uma questão de rigor, a gente coloca, mas o fato é que sempre vai resultar em um número positivo aqui, entenderam? Ok? Então assim a gente demonstra essa propriedade, né? Fica aí só para desencargo de consciência mesmo, para ver uma vez na vida, né? E vamos mostrar aqui um pouco como funciona. Vou colocar aqui um exemplo. Exemplo. Como a gente pode determinar, por exemplo, o MMC de 954 e menos 648. Como que a gente pode fazer isso? Alguma ideia? A gente pode começar o seguinte, ó, pela seguinte abordagem. Vamos calcular primeiro o MDC entre 954 e o 648, né? E o menos 648. Que na verdade a gente viu que isso aqui simplesmente pode ser colocado como MDC entre 954 e 648, né? Esse problema, se eu não me engano, eu tinha passado ele. Eu tinha até anotado aqui o resultado para não. Eu tinha passado ele como um exemplo, né? Mas a gente pode fazer aqui para ver como é que fica, né? A gente pode utilizar aquele método das divisões sucessivas, né, para poder fazer. Por exemplo, 954 dividido por 648, né? Aqui, quanto daria aqui o maior valor inteiro que cabe aqui no quociente? 1, né? Então, só um instante. Então, 648. Aí 954 menos 648 dá quanto? Dá 306, né?
Aí agora o que a gente faz? Lembram? 648 dividido por 306. Exatamente. A gente já fez essa conta em algum momento. Aí aqui dá por... acho que dá por 2, né? Aí 2 vezes 306... 612. 648 menos 612... 36, né? Novamente, 306 dividido por 36, né? Agora dá quanto? Acho que é 8. É 8, né? Beleza. Aí que dá 288. 288, né? 48, 240, isso mesmo. Aí sobra, deixa eu ver, dá 12, 6, 18, né? Aí que finaliza já, né? 36 dividido por 18, né? Que dá quanto? Dá 2, né? Aí sobra 0. Chegou no 0, acabou a conta, né? Então, qual é o resultado do MDC entre 954 e 648? Aqui, ó. 18. Foi assim que a gente aprendeu a calcular, né? Então já temos aí o máximo divisor comum entre 954 e 648. Aí como que a gente faz para poder calcular o MMC entre esses dois números? A gente usa a fórmula que a gente acabou de demonstrar, né? Então, portanto, vamos aplicar aqui, ó, MMC de 954 vezes 648, porque lembrem, né? A propriedade onde eu posso considerar só o módulo. Cadê? Essa daqui, ó. Essa daqui é a segunda propriedade, né? O MMC entre dois números A e B é o MMC entre o módulo deles, né? Então eu posso desconsiderar totalmente os números negativos que aparecem aqui dentro, tá? Por isso que eu coloquei o 648 sem um sinal de menos aqui, né? Multiplicado pelo MDC de 954 vezes 648, né? E o resultado disso, deixa eu colocar aqui um pouco mais para a esquerda. Errei. Dá o produto entre eles, né? 954 vezes 648. Né? Então, o que a gente quer descobrir é esse daqui, né? O que a gente tem é esse daqui, que acabamos de calcular, ó, dá 18, né? E a gente também já tem o lado direito da equação, né? Portanto, só jogar na fórmula, né? Como dizem. MMC 954 648 é igual a 954 vezes 648 dividido por 18, né? Aí antes de fazer o produto de cima a gente pode ver se algum desses termos dividem por 18, né? Alguém pode fazer aí? Por exemplo, 954 ele divide por 18, gente? Divide. Sim. Dá quanto? 53. 53. E quanto dá 53 vezes 648? 34.344. Então, 34.344. E esse é o resultado. Ele é o menor múltiplo em comum entre esses dois números. Agora imagina você relacionando cada um dos múltiplos até chegar nesse número aqui.
né? Começando em 954 e 648. Fazendo isso na mão, cada um dos múltiplos, igual como a gente fez lá no exemplo inicial. Né? Seria um trabalho realmente hercúleo. Né? Ainda bem que existem essas ferramentas para poder facilitar esse processo. Né? E via de regra, apesar do MDC ser um pouco, o cálculo do máximo divisor comum, né, também ser um pouco trabalhoso, ele ainda é mais simples de se fazer, em termos comparativos, é claro, do que o MMC. Né? Por isso que essa ferramenta, essa relação, essa fórmula aqui que relaciona esses dois conceitos é tão útil. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Não, né? Então, deixa eu ver aqui mais. Eu posso colocar aqui um resultado só para... fica como um corolário, né, desse resultado anterior. Diz assim, se eu considerar aqui quaisquer inteiros A e B, né, também diferentes de zero, o MMC entre eles vai ser igual ao módulo do produto, né, apenas se A e B forem primos entre si, que é um resultado que eu já havia comentado. Né? Então, se, né, e somente se são primos entre si. E outro, um resultado também é útil, vou citá-lo aqui também. Teorema não, né? Teorema. Agora vamos considerar aqui inteiros A, B e C também não nulos. Dessa forma, se todos eles forem não nulos, né, o MMC entre A, B e C vou colocar aqui embaixo, melhor. Assim, ó. MC entre A, B e C vai ser a mesma coisa que você calcular o MMC entre do MMC de AB com C. Né? Ou seja, você pode calcular primeiro o MMC entre A e B, né? E com o número que você vai obter aqui, digamos um valor M qualquer, aí você pode calcular por fim, né, o MMC entre M e C, né, que vai dar a mesma coisa, certo? Ou ainda você pode, não precisa ser necessariamente o A e o B não, pode ser o B e o C, pode ser o A e o C, certo? Aqui é só para ilustrar que você pode calcular primeiro o MMC entre dois dos quaisquer números, né? E depois calcular novamente o MMC entre o resultado disso com o número restante. Tá? Então é um resultado útil no caso onde você tem que calcular o MMC de mais do que dois números. Então vou pegar aqui um exemplo para ilustrar essa situação. Vou colocar aqui, ó, MMC entre menos 2, 7 e 6. Né? Números pequenos mesmo, só para
para ilustrar mesmo. Então, de acordo com esse resultado, isso aqui a gente pode fazer da seguinte maneira. Pode ser o MMC entre o MMC. Não, para não ficar tão bagunçado, vou fazer assim. MMC entre menos 2 e 7, primeiro, né? Que, como a gente já viu, a gente pode ignorar esse 2 aqui, né? E simplesmente considerá-lo como positivo, o 2 não, o sinal de menos, quer dizer, e considerá-lo como positivo, e calcular o MMC entre 2 e 7. Como eles são números primos entre si, né? Aí a gente usa o corolário, né? Como são primos entre si, o resultado do MMC é o produto entre eles. Então, 2 vezes 7, 14. Certo? Então, tendo o resultado desse MMC entre 2 e 7, agora a gente pode calcular o MMC entre menos 2, 7 e 6 como sendo o MMC entre... o MMC entre menos 2 e 7 a gente já viu que é 14. Né? Então, o MMC entre 14 e 6. Quanto dá o mínimo múltiplo comum entre 14 e 6? E aí? Nada? Como são números pequenos, gente, vocês podem fazer naquela relação, né, como a gente fez lá no exemplo anterior. Pega aí, ó, lista os múltiplos de 14. 0, 14, 28. 28 mais 14 dá 42. Aí depois dá 56 e por aí vai, né? O 6. 42. Dá 42, né? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Isso mesmo. É o menor número comum, né, entre os dois conjuntos. Ó. Então é isso mesmo, é 42. Né? Como são números pequenos, dá para você fazer assim. Certo? Então, o MMC entre menos 2, 7 e 6 é 42. Né? É claro que ainda existem outras propriedades e tudo mais, mas essas é a que eu considero como as mais relevantes. Né? Então, Professor, se fizesse deles 3 separados, igual como se fosse o 2, daria o mesmo resultado? se fizesse como? Tipo assim, se fizesse o MMC do 2, depois do 7, depois do 6, e fosse comparar, daria o mesmo 42? Então, o MMC já fica implícito que você vai ter que comparar no mínimo dois números. Né? Então não dá para fazer o MMC de um número só. Certo? Então tem que ser sempre entre pares de números no mínimo. Né? Então você pode, por exemplo, calcular o MMC entre o 2 e o 7, entre o 2 e o 6, entre o 7 e o 6. Né? Então, talvez o que você esteja perguntando é assim, se eu calculasse, por exemplo, o MMC primeiro entre o 2 e o 6, né? E depois pegasse o resultado e fizesse o MMC entre esse número com o 7, né? Teria que dar a mesma coisa, teria que dar o 42 também. Certo? Aqui, como eu disse no resultado do teorema, né? É ilustrativo. Ele colocou A, B e C, mas poderia ser também, ó, o MMC entre B, C e A, né? Aqui dentro, né? Ou poderia ser B, C e A, poderia ser A, C e aqui o B, né?
A, C e aqui o B, né? E assim vai, né? Vai chegar sempre no mesmo resultado, tá? Independente dos pares de números que você considere aqui inicialmente. Ok? Ok. Bom, alguma dúvida até aí, gente? Não. Não? Bom, então é. Deixa eu ver aqui, então acho que já dá pra gente finalizar hoje, né? Eu vou mudar um pouco a cronologia que eu tinha passado no plano de ensino, né? E na próxima aula eu já vou começar a falar de números primos, né? E seguir nessa ordem aí. E deixar para falar sobre números binomiais, números de Fibonacci, tudo mais para o final do curso, beleza? Vou pegar esse gancho daqui para falar de números primos enquanto ainda está fresco na memória, né? Porque números primos a gente vai precisar dessas ferramentas de MMC e MDC, né, para resolver um problema aqui e outro ali, tá certo? Então, se não há nenhuma dúvida, né, a gente vai finalizando por aqui, tá? E na próxima aula, mesmo horário, a gente continua, beleza? Beleza. Então, até mais, boa noite pessoal, boa semana a todos. Até mais.